Pessoal, eu tô aqui em Miami e dá uma olhada nas comissões que eu recebi hoje, enquanto eu tô aqui aproveitando meu dia, fazendo um passeio de lancha. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta, faça chuva ou faça sol. Quer saber como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Galera, beleza? Olha só, olha isso aqui. Só nesse dia aqui eu tive um pico de vendas de mais de R$ 1.600. E esse mês aqui nós estamos passando já dos 9K. Tudo isso aí eu aprendi com o João Pedro. Valeu, JP e equipe. Tamo junto. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Ficar com a sua família para né, se resguardar e ter um pouco mais de conforto, enfim, de mais tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, já se cria essa pulguinha. Contrato chegando ao fim, a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer, qual o cenário que a gente vai enfrentar aqui e na Europa. Nós discutimos muito isso no final da temporada passada e eu bati firme assim, nessa tecla porque são dois pontos para a gente avaliar. Primeiro, o Jorge Jesus fez e faz a diferença no Flamengo como treinador. Não tinha outro treinador no Brasil que fizesse o Flamengo jogar do jeito que joga. Mérito dele. Isso não é demérito dos outros, não. Isso é observação de trabalho, o que é um futebol moderno de intensidade, enfim, alguns critérios de princípios de jogo. A outra questão é a seguinte, a gente tem que sempre balançar, avaliar os dois lados. Mas eu, se fosse a diretoria do Flamengo, eu faria uma proposta imediata de renovação no valor que o Flamengo pudesse pagar, de valorização pelo trabalho do Jorge Jesus, e pediria um checkmate a ele, para ele definir no final da temporada passada, no início dessa, para aí sim definir o futuro do Flamengo. Não esperar agora, nesse momento, se o Jorge Jesus decidir que vai embora, não porque com esse problema do novo coronavírus, provavelmente eu não sei se a janela de transferência vai ser a mesma, enfim. Se o Jorge Jesus decidir ir embora, aí o Flamengo tem que correr atrás de um outro treinador com a essência ofensiva, sim, para procurar com o mesmo modelo, com a mesma ideia, no meio de uma temporada. Teoricamente, o novo coronavírus interrompeu isso tudo, mas seria no meio de uma Libertadores, para você mudar esse processo. Eu acho, na minha opinião, que é um grande equívoco. Por mais que a qualidade do Jorge Jesus seja notória, eu preciso fazer um trabalho a longo prazo. Eu preciso iniciar um trabalho com um treinador com um novo modelo. Eu, no meio de uma temporada, trocar o treinador e procurar um treinador que, de repente, dê certo como o Jorge Jesus deu, é uma situação difícil. Eu concordo com o Pedrinho. Eu acho que o ideal era ter isso definido em dezembro, antes de iniciar o ano. Eu só acho que o Flamengo deve ter sentido algo positivo em relação ao Jorge Jesus, pensando que talvez pudesse, no meio do ano, fazer essa proposta, essa cartada final. Concordo contigo. É claro que o melhor, já que o nosso calendário é janeiro a dezembro, é você já ter ali uma garantia para o longo do ano. Já seria muito difícil fazer essa reposição mesmo no meio do ano. Agora, é imprevisível. Eu não consigo, tentei interpretar essa informação do Jorge Jesus voltar a Portugal e entender se isso ajuda, atrapalha, se essa pausa ajuda ou atrapalha. É imprevisível. É impossível a gente prever o que vai acontecer. Porque se o futebol na Europa volta antes, eu acho muito provável, mesmo sem ter, a gente não tem nenhuma garantia em relação a isso, acho muito provável que o jogo contra a Portuguesa tenha sido o último dele sob esse atual contrato. Eu acho que não vai voltar antes do final de maio. Impressão que a gente tem observando outros países. Futebol chinês, os últimos jogos foram em dezembro. Está voltando agora, estão falando em voltar agora, ainda sem a confirmação. Então eu acho que isso deve ficar para junho, eu imagino, pelo que a gente viu em outros países. E aí vai ser preciso, já que Jorge Jesus esteja sob um novo contrato para ele estar no banco de reservas do Flamengo. E agora a situação está absolutamente aberta. Se na Europa volta antes, por exemplo, se ele é procurado por algum clube lá, com uma proposta que lhe agrade, se ele é procurado por um clube europeu sem saber se no Brasil vai voltar, tudo isso vai pesar. E ainda tem a questão econômica, que é extremamente importante nesse momento. Vai ser o ano economicamente mais difícil para o futebol brasileiro, inclusive para o Flamengo. E, evidentemente, Jorge Jesus, ele coloca o salário dele em euro, porque ele vive, as coisas dele são em um país que opera em euro. E a gente aqui ganha em real. Nossa. O Flamengo fatura em real. Então, quando você vai pagar um profissional em euro, tem um impacto muito diferente nas suas contas. E isso vai impactar nessa negociação também. Então, assim, eu não consigo cravar que ficou mais difícil, mas acho que ficou mais difícil para todo mundo, né? Inclusive, nessa situação, tende a ficar mais complicado um acerto por todas as variáveis imponderáveis que a gente tem agora.
A questão é que o tempo é que vai dizer, de fato, o que vai acontecer, né? Com relação ao Flamengo, a sua relação com o Jorge Jesus, por hora, por enquanto. E no quanto ele vai querer ceder também para ficar no Flamengo, que é algo que ele deseja, que ele já verbalizou algumas vezes. O próprio Flamengo, na medida em que esticou a corda, se vai dar margem para poder esticar ainda mais, a ponto de quase arrebentar, ou se dá uma recuada estratégica, a fim de poder também ter o Jorge Jesus para Até que o Flamengo já mapeou alternativas, já tem mais ou menos orçamentos de outros profissionais que poderiam chegar, mas existia uma ideia no Flamengo que eu acho que se mantém, de se trazer um treinador do estrangeiro mais uma vez, provavelmente mais um português com as credenciais qualificados. Falou em Marco Silva, que eu acho um bom nome, uma série de treinadores qualificados que o futebol português vem oferecendo ao mundo, mas até para trazer esse cara ficou mais complicado. E a questão também, Jadre, assim, não é fácil você conseguir fazer o que o Jorge Jesus fez. Em tão pouco tempo, né, Não é fácil jogar como ele joga. Não é a única maneira. Mas a gente vê uma distância entre algumas ideias de jogo dentro do Campeonato Brasileiro das melhores equipes que a gente coloca. Vamos lá, Grêmio e Palmeiras. Contra o Flamengo, eu vejo uma distância enorme em critérios de jogo, de intensidade. Não estou tirando mérito. Sim. Mas a gente vê um Palmeiras trabalhando a bola, a gente vê um Grêmio muito bom tecnicamente, mas em termos de intensidade, que você agride atropelando o adversário, amassando. E isso é capacidade de critérios dentro de um modelo do Jorge Jesus. Porque já tiveram outros treinadores, mas não tinha o Gerson, mas não fazia. Não fazia o que o Jorge Jesus faz, o que ele potencializou a capacidade técnica desses jogadores. O Gabigol, a gente já falou isso, vinha de uma temporada que ele era artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas com muito menos gols, não era esse Gabigol. O Bruno Henrique com problema na visão, antes desse problema ele estava voando, mas depois caiu. O Gerson a gente não sabia como viria da Europa. Então ele potencializou todo mundo. Os caras, melhorou com um jogo muito intenso. Então é muito difícil. Eu acho que o Flamengo tinha que priorizar o jogo, a ideia de jogo. Porque é difícil você ter isso. E conseguiu em tão pouco tempo. E aí poderia até ter uma hegemonia aí de 2, 3 anos. E aí você perde isso para trocar. É difícil, não é simples. Vamos lá, vamos esperar, né? Passar essa onda de coronavírus para que tudo possa ser definido, trabalhado. Mas como frisou aqui o Henrique, é uma temporada extremamente comprometida e difícil financeiramente para todos os clubes aqui, em função de pagar o seu treinador com uma moeda que não é a nossa, né? E por tudo isso que a gente tem acompanhado do cenário do mercado também, vai ser bem difícil, bem difícil. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.